como é que o DI impacta no câmbio, tá? De forma direta, eu sei que você sabe que tem uma correlação entre esses dois ativos, mas muita gente não sabe como é que isso acontece, como é que essa relação de transmissão acontece. E eu gravei esse vídeo aqui para explicar os 3 mecanismos de transmissão do DI para o câmbio. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. Vamos lá, tá? A questão é, né, antes de tudo, né, existe um caminho de mão dupla aí, tá? Nem sempre é o DI que impacta no câmbio, às vezes é o câmbio que impacta no DI, e eu vou largar essa explicação para o final. Aqui eu vou assumir que a gente vai falar os 3 mecanismos de transmissão do DI para o câmbio, tá? Como é que o DI tem poder de impactar o câmbio? No final, tá, eu vou explicar um pouco do caminho reverso, quando o câmbio pode impactar o DI, tá? Vamos lá. Primeiro, né, o que é o DI? O que é, né? Na verdade, é um contrato futuro que negocia o quanto vai ser, o quanto o mercado está estimando hoje que vai ser a Selic média, ou seja, a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central, de hoje até o vencimento daquele contrato de DI. Tá? Então você tem a DI que vence daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano e por aí vai. Tá? É uma aposta, uma expectativa do mercado de quanto vai ser a Selic média daqui até lá. É isso que é o contrato de taxa de juros. Então você tem aí DIs com vencimento muito curtinhos, você tem a Selic, né, estabelecida pelo Banco Central, e aí você tem os DIs, as taxas de juros negociadas no mercado, com uma aposta de quanto vai ser a Selic média, que é definida pelo Banco Central, para um mês, para X meses e por aí vai. Então você tem ali, vamos estabelecer, DIs curtíssimos, né, de 1 a 3 meses, DIs com prazos, né, no horizonte relevante da política monetária, que é até 18 meses, e DIs longos, vamos chamar assim, tá? DIs com vencimentos mais longos. Vamos lá para o primeiro mecanismo de transmissão, que seria, né, a de precificação ou de não arbitragem. Tá? Algumas pessoas sabem, outras não, tá? Que para você chegar no que seria o preço do dólar futuro teórico, se parte do dólar à vista, do spot, tá, vezes a taxa de juros interna dividida pela taxa de juros externa. Tá? E que taxa de juros? Tá? Que DI que você colocaria ali para fazer a conta? É o DI exato de hoje até o dia de vencimento do contrato do dólar futuro. Então é um DI curtíssimo. Quando você está ali no começo do mês, dia 2 do mês, por exemplo, o DI que você vai usar para poder fazer essa conta é o DI ali do vencimento do dólar, que é no último dia útil do mês. Então é uma coisa muito curta, é um contrato de DI muito curto, tá? Então, e aí gera uma série de dúvidas, o que puxa o quê? Tem vídeo meu aqui no canal explicando se é o spot que puxa o futuro ou se é o futuro que puxa o spot no caso do câmbio. Não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo aqui é o seguinte: como é que o DI impacta no câmbio? Esse é o primeiro mecanismo de transmissão. Então, se você tem ali, tá, um DI que sobe, um DI curtíssimo que sobe, um DI com vencimento de menos de um mês que sobe, em teoria, tá, você tem um spot ali parado ali, sei lá, nos R$5, tá? Spot nos R$5, e você tem ali uma multiplicação vezes a taxa de juros interna, que acabou de subir, dividido pela taxa de juros externa. Se o DI sobe, você vai multiplicar o spot por um valor mais alto. Então, em teoria, o dólar futuro teria que subir um pouco, com tudo mais constante, se não tiver fluxo no à vista e por aí vai. Então você pode dizer, André, que um DI mais alto faz com que o dólar suba? E, cara, de cara, o efeito é muito marginal. É muito maior o efeito no casado, que é essa diferença entre o futuro e o à vista. Então, se você tem uma taxa de juros de curtíssimo prazo, menos de um mês, tá? Porque o dólar vence sempre a menos de um mês, que o juros sobe, em teoria você vai acrescentar ali meio ponto, 1 ponto, 2 pontos no casado. Então não dá para dizer que tem, então se o DI sobe, o dólar sobe, se o DI cai, o dólar cai. É muito marginal o efeito. Sim, é um efeito no casado, mas ele é muito pequeno. Tá? O efeito é muito pequeno. Então esse primeiro ponto aí, que é o ponto da arbitragem, o ponto técnico da precificação, você tem os vetores para o mesmo lado, DI subindo, em teoria dólar futuro subindo, por um mecanismo de não arbitragem por conta de uma leve alta no casado ou queda no casado. É não operável isso para a pessoa física. Tá? Segundo mecanismo de transmissão, e esse sim é forte, tá? Que é o mecanismo do carry trade, do diferencial de juros. Tá? Vários modelos de câmbio usam esse segundo mecanismo de transmissão como central ali, fator explicativo para poder, né, explicar onde o câmbio deveria estar, especialmente quando você está operando pares de moedas de países desenvolvidos.
Não quando você está operando pares de tipo, que nem o real contra o dólar, tá? Que é uma moeda emergente contra uma moeda desenvolvida do dólar, tá? Mas quando você tem dois países desenvolvidos em que você tem quase que o mesmo nível de risco entre os países, o diferencial de juros entre os países ajuda a explicar câmbio. Por que isso? Tá? Porque se você pressupõe que o risco de investir no título em renda fixa naqueles países é muito parecido, tá? Nada é parecido com investir nos Estados Unidos, mas não é tão arriscado quanto investir no emergente, por exemplo. Bom, a escolha do capital, tá, global de, eu vou aplicar no título da renda fixa americana, né, vou estar em dólar ou eu vou estar ali em euro ganhando, né, os juros ali que a moeda europeia paga, tá, que os títulos europeus pagam. Tá. É uma escolha que não tem tanto risco assim, escolher entre um e outro. Claro, o título americano é sempre menos arriscado. Tá? Então, se você tem mais juros nos Estados Unidos, na margem, ou seja, o dinheiro marginal vai buscar aplicar em título americano. Tá? Essa busca por dólar valoriza o dólar, frente àquela outra moeda, né, de onde está saindo o dinheiro, de onde está sendo a fonte de funding, de financiamento para aquele carry trade sair. Tá? Então, tudo mais constante. Se você tem ali um juro num país subindo, tá? Esse país, dado que o risco é similar, ele tem poder de sugar capital. A moeda daquele país tenderia a valorizar. Tá? Então o diferencial de juros é um dos maiores determinantes para explicar câmbio entre moedas de países desenvolvidos. Aí, nesse caso, o vetor é oposto. Se você sobe os juros, você tem a tua moeda valorizando. Tá? É diferente do efeito que eu falei antes, né? Você subir os juros local, tá? Desvalorizaria o câmbio aqui, subiria o câmbio, né? Mas desvalorizaria, né? Sobe o dólar, desvaloriza o real. Mas é um efeito muito marginal, aquele primeiro efeito. Esse aqui seria um efeito contrário, que é um efeito que a gente é até contraintuitivo no Brasil, né? Porque aí você vê, né? DI subindo, é difícil ver dólar caindo aqui no Brasil, né? Geralmente é o contrário. Mas essa fonte de carry trade diz que se os juros daquele país sobe, a moeda daquele país valorizaria. Então, se os juros do país sobe, o dólar, a gente estaria olhando aqui, o real teria que valorizar, ou seja, a gente estaria vendo o dólar caindo aqui, o que não é muito o que a gente vê na prática. Tá? E você vai entender por quê, por conta do terceiro vetor. Mas esse seria um vetor de transmissão. Mais juros naquele país, dado risco constante, você tem a moeda daquele país valorizando por atração de capital que está buscando o diferencial de juros, carry trade. Tá? E que DI, que vértice do DI? Tem muito estudo sobre isso, mas o que mais explica é aquela taxa de 3 meses, é o DI para 3 meses, ou seja, é um DI curto. Ele não é nem a Selic, que é o definido pelo Banco Central, e não é nem um DI mais líquido, que são os poucos mais longos. Seria aquela taxa de 3 meses, o DI de 3 meses que tem o maior poder explicativo para carry trade. E aonde que você vai entender um pouco melhor, que é o efeito mais, na maior parte das vezes no Brasil, que é o terceiro mecanismo de transmissão, que é o DI longo como prêmio de risco. E aí você vai dizer, putz, mas aqui aí na verdade não é o DI. Na verdade, quando se aumenta a percepção de risco do país, especialmente em país emergente, aí a gente está encaixando perfeitamente no caso do Brasil, tá? Você tem uma alta, os DIs longos no Brasil, né, eles são muito compostos, eles são muito explicados pela percepção de risco, né, de dinheiro externo ou interno, acreditando ou desacreditando na capacidade daquele governo de honrar. Tá? Por que honrar? Honrar o quê? A gente está falando de DI, né? DI é um contrato de briga entre compradores e vendedores. Mas aquela taxa é muito estabelecida nos títulos longos do governo, que basicamente é o seguinte, né? Quem que está disposto a emprestar dinheiro para 10, 15, 20, 30 anos para o governo brasileiro? Né? Então, essa taxa de juros ela é muito definida por quão suscetível, quanto de risco eu estou enxergando em receber esse dinheiro, né? Não de não receber, mas do calote vir via inflação e por aí vai. Tá? Então, é muito medido, os DIs longos é muito medido pela percepção de risco. Então, a percepção de risco vai impactar na precificação dos juros longos, acima de 3, 4, 5 anos, quando passa daqueles 18 meses, que é o horizonte relevante da política monetária, que o Copom, né, que o Banco Central, consegue emitir uma interferência direta, tá, via comunicado, via definição de juros curtos e também via comunicado, via guidance,
a partir dali é o mercado que determina juros. Tá? A partir de 18 meses ou 2 anos de vencimento, é o mercado que determina, e o principal driver é a percepção de risco daquele país, tá? De honrar o pagamento dos títulos que ele vende para o mercado, renda fixa. Tá? Basicamente isso. Esse mesmo componente de risco que é muito bem precificado nos DIs longos, também entra no câmbio como um componente de risco, mas aí não é uma precificação direta, não é o DI que está impactando no câmbio, é um fator de fora, que é a percepção de risco, que aí impacta no DI e impacta no câmbio também. Tá? Então vamos lá. Então quando a percepção de risco aumenta, o DI longo sobe e o nosso câmbio desvaloriza, ou seja, o dólar sobe. E aí sim você está falando, putz, isso aqui eu estou entendendo, porque é o que eu vejo no dia a dia. DI subindo, câmbio subindo. DI caindo, câmbio caindo. Opa, DI subindo, sinal ruim. Câmbio subindo, sinal ruim. DI caindo, sinal bom. Câmbio caindo, sinal bom. E aí confunde muito. Por quê? Porque eu coloquei aqui 3 mecanismos de transmissão. E o primeiro eu disse que ele é muito baixo o impacto. Então vamos excluir ele, que é aquele né, de precificação ali, né, daquele DIzinho curtinho com vencimento de menos de 30 dias. Vamos falar do efeito do carry trade, tá? Que é contraintuitivo no Brasil, que é quanto mais juros você tem, mais valorizada é a tua moeda, não é muito o que a gente vê. E o outro efeito que é a percepção de risco. Quanto mais juros maior a taxa de juros longa do Brasil, maior a percepção de risco, mais desvalorizado é o câmbio. Qual é o certo? E essa é a grande dificuldade do câmbio, porque ele não tem um driver único. Se você estivesse falando de países desenvolvidos, a percepção de risco entre eles é mais ou menos constante, e aí o diferencial de juros, o carry trade, explica grande parte dos movimentos do câmbio. Num país como o nosso, em que a percepção de risco varia e toda hora muda, você tem ali, tem horas em que ela é determinante para precificar câmbio, e tem horas que o diferencial de juros é determinante para precificar câmbio. E, de novo, esses são só 2 drivers para o câmbio, 2 camadas que fazem preço no câmbio. Tem outras. Tem o dólar frente a outras moedas, tem diferencial de crescimento, tem outras coisas. Então, por isso que câmbio é muito complexo, até para quem entende muito de mercado, porque são vários drivers que podem fazer preço. Não dá para você falar, não, é isso, DI para cima é dólar para cima, DI para baixo é dólar para baixo. Tem que entender um pouco, né? Primeiro, dos vértices, né, de como os curtos e os longos fazem preço, os curtinhos, ali 3 meses, fazem preço por diferencial de juros, então não adianta olhar só o DI aqui de 3 meses, você tem que olhar o DI de 3 meses aqui e o Fed Funds também de 3 meses lá fora, para poder olhar diferencial de juros e isolar esse vetor. E você tem que isolar risco, isolar prêmio de risco, para poder você conseguir falar, não, isso aqui agora, o câmbio está subindo aqui no Brasil porque o risco do Brasil está aumentando versus os pares e por aí vai. Não é trivial, não dá para ter uma resposta única, dizer, não, está subindo por isso, está subindo, caindo por aquilo, e dizer que poder ir para cima é necessariamente câmbio para cima, ou que o dia que isso não acontece, aquilo está errado e aquilo vai ser corrigido necessariamente. Não necessariamente. E aí, deixei para o final aqui para dizer, né, que aqui no vídeo eu só falei dos 3 mecanismos de como o DI impacta no câmbio. Mas será que não tem também uma possibilidade do câmbio impactar o DI, do câmbio ser o leading, que sai na frente, ser o causador, e o DI ser a consequência? Tem. Tá? E eu gravei um vídeo um tempo atrás, tá? Ele já é mais antigo, mas está 100% válido o conhecimento teórico que está lá, e eu vou largar aqui. Se não me engano, é o DI puxa o dólar ou é o contrário? Esse é o nome do título, tá? E eu vou largar aqui embaixo e ele explica essa diferença, tá? Mas para dar um spoiler aqui, tá? Tem tudo a ver com a inflação. Quando a inflação está fora do controle ou, né, próximo da banda da meta, né, do teto da meta, ou seja, quando a inflação é um problema, altas no câmbio podem ter influência no DI, tá? Especialmente no DI curto, tá? Então, dei um spoiler aí. E quando a inflação não é um problema, ela está ancorada, a expectativa de longo prazo, ou dentro da meta, geralmente você tem um caminho inverso, do DI impactando no câmbio e não o contrário. Tá? Mas também não é uma regra absoluta, é só para você entender um pouco melhor, tá, de como essas coisas funcionam. Tá? Apesar de eu não estar no câmbio no dia a dia, tá, operando no dia a dia como fazia no passado, estou mais no índice, tá? Eu gravei esse vídeo aqui porque é uma dúvida que, assim, bastante, eu recebo direto. Como é que impacta, como é que não impacta? DI para cima, dólar para baixo, tá diferente o mercado, né? O mercado tá errado e por aí vai. Então gravei esse vídeo aqui para tentar dar um pouco mais de clareza de como que um
como é que um ativo contribui no outro, para você sair só daquela ideia simplesinha de correlação, né, de olhar para um lado e para o outro e achar que o mercado está errado, né, ou achar que um vai necessariamente sair na frente do outro. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no curtir. E o que eu sempre peço de verdade, cara, comenta aqui embaixo, tá, alguma coisa relativa a esse vídeo, tá? Se você já percebeu, não percebeu, tá? Se pensava errado, se já sabia disso ou não, ou pedindo alguma sugestão de tema para o próximo vídeo. Beleza? Vou ter o maior prazer em fazer e gravar também. Abraço, boa semana.